Muitas vezes a gente fala que é cristão, mas a gente não vive como alguém que acredita em Deus, porque as nossas atitudes, elas não condizem com as nossas palavras. Essa reflexão veio hoje, quando eu estava fazendo o meu devocional, e li ali em João 3,14, que diz assim: "E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna." E eu comecei a fazer uma análise do que essa palavra, usando lá o método ideal, que eu já falei em algum dos vídeos aqui, o que essa palavra queria trazer para mim hoje, o que ela queria falar comigo, e eu vou falar sobre isso nesse vídeo de hoje. Espero que edifique a sua vida como edificou a minha, e que a parte A do meu ideal trouxe muitas revelações interessantes de como mudar isso, de como realmente viver, não só como quem acredita da boca para fora, mas como quem acredita em ação. A primeira coisa foi entender um pouco de contexto, né? Porque Jesus disse assim como Moisés levantou a serpente no deserto. Eu fui me questionar que serpente era essa, em que situação isso aconteceu, revisitei lá números, e foi quando o povo estava no deserto. Adivinha fazendo o quê? Adivinha fazendo o quê? O nosso passatempo preferido: murmurar. Se eu tivesse um editor de vídeo, eu pediria para ele fazer um efeito bem bonito agora: murmurar. Mas eu não tenho, a editora sou eu mesma e eu não sei fazer isso, então segue o caminho. O povo estava lá no deserto fazendo o que sempre fazia, né? E todas as vezes que eu sou levada ao Antigo Testamento, nas passagens em que o povo estava no deserto, eu coloco o chinelo deles, as sandálias deles, porque eu acredito dessa forma, nós não somos muito diferentes daquele povo, não. Muitas vezes falta confiança, aquele povo teve várias situações de incredulidade, onde eles pagaram o preço pela falta de fé. Teve várias situações de murmuração, onde eles pagaram o preço pela falta de confiança, enfim. E muitas vezes, sempre que eu sou levada para essas passagens, eu paro. Peraí, eu não tô lendo isso aqui para julgar o povo lá, ou para falar: putz, tá vendo como esse povo reclamava? Tá vendo como esse povo que vivia ali com Deus, né? Tipo a coluna o tempo todo ali com a presença de Deus, que viu o mar se abrir, que viu o maná caiu do céu, eles viram tantas coisas, né? Viu os egípcios ficarem para trás, eles viveram tantos milagres sobrenaturais. E a gente tem a tendência, eu pelo menos às vezes tenho a tendência, e eu sempre tenho esse cuidado de não ter essa tendência de falar: putz, esse povo que viveu todos aqueles milagres murmurando, reclamando, né? Aí eu olho para mim e falo assim: mas como é que você é tão diferente assim daquele povo? Fecha parênteses. E aí, fazendo essa análise, indo lá atrás para ver o que Jesus estava querendo falar, do que ele estava se referindo, né? Eu fui levada a essa passagem onde o povo estava reclamando da comida, a gente já está enjoado dessa comida. Eu acho que é interessante até ler essa passagem. Olha que massa, né? Tipo, e tá aqui a passagem, eu não vou ler ela inteira, mas tá em Números 21, do 4 ao 9. Então os israelitas partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho para rodear a terra de Edom, mas o povo se tornou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que é que vocês nos tiraram do Egito? Para a gente morrer aqui nesse deserto, onde não tem nem pão, nem água? Essa parte é interessante. Já estamos enjoados dessa comida ruim. E aí, terminando a passagem, Deus não gostou muito disso, mandou umas serpentes, as serpentes começaram a morder, né, a picar eles, morder ou picar, enfim. E deixa eu ver se é morder ou picar. Morder. Picar é ave, né? Bicar, picar. Enfim, deixa pra lá. E as serpentes eram venenosas e morreram muitos do povo de Israel. Ou seja, teve gente que morreu picado dessas serpentes. O povo se arrependeu, foi lá falar com Moisés: desculpa aí, a gente foi mal aí, a gente, né, tá aqui reclamando, agora tá todo mundo morrendo, pelo amor de Deus, pede pro Senhor fazer alguma coisa pela gente. E aí Deus falou assim: pega uma serpente, coloca na haste, e todo mundo que olhar para essa serpente vai ser curado e não vai mais morrer com o veneno dela.
E aí, quando é ali em João, essa passagem que eu li, Jesus estava falando com Nicodemos, deixa eu ver se é essa parte exatamente, Jesus estava falando com Nicodemos, e ele traz essa lembrança dessa passagem, falando que, assim como as pessoas olharam para aquela serpente na haste, e elas foram curadas daquele mal, porque elas tinham murmurado, elas tinham se arrependido, elas estavam morrendo, elas tinham se arrependido, Moisés intercedeu, Deus pediu para fazer isso, e as pessoas tiveram aquele momento para ser curado. Jesus, ele diz, né, que assim como aconteceu aquilo, assim também é necessário que o Filho do Homem também seja levantado para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Jesus estava falando do quê? Da sua própria vida e da sua crucificação, para que por meio da crucificação nós pudéssemos ter vida eterna. Dado o contexto e as explicações, quais foram as conclusões que eu cheguei fazendo esse devocional hoje, e é isso que eu quero compartilhar. A primeira coisa é que eu acredito que crer não é um ato simplesmente mental. Eu acredito racionalmente, eu acredito que Jesus é o Filho de Deus, e que acreditando nele eu terei vida eterna. Eu não acredito que isso seja algo que a gente faça só por palavras ou pensamentos, mas é muito menos mental e muito mais comportamental. E isso me levou diretamente, isso sempre me leva para João 14, onde eu acho que eu vou ler um pouquinho. Eu gosto mais desse versículo na versão da Almeida revisada e atualizada. Eu tô com a minha Bíblia aqui, a Nova Almeida, mas eu vou ler aqui. É só você lembrar daquele hino da Heloísa Rosa, que ela canta: se me amardes verdadeiramente. E eu não sou cantora, vamos lá. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, ele vos dará um consolador. Chega lá de cantar, que eu não sou cantora. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Então, isso me leva diretamente ao sentido do que é, de fato, crer. Então, crer, eu vejo como crer, confiar, e o confiar é um ato, é um ato, entregar-se, pegar as nossas dores, as nossas dúvidas, as nossas angústias, entregar no trono e esperar Deus fazer o que Ele pode fazer. Confiar e, senhoras e senhores, obedecer. Obedecer, fazer, é isso que eu acabei de ler em João 14, fazer a vontade de Deus, seguir os seus mandamentos, guardar os mandamentos, não é só saber de cor, guardar é obedecer também. E é por isso que eu bato tanto na tecla da importância da gente fazer o devocional, da importância de termos um momento de devocional. Esse canal é muito sobre isso. Então, quando Jesus fala assim, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna, esse crer eu vejo como uma ação de comportamento, de confiança e de obediência a Deus e aos seus mandamentos, e aquilo que Ele tem reservado para nós, de acordo com a tua palavra. Por isso que estudar a palavra é tão essencial, tão importante, ter esses momentos assistindo vídeos no YouTube é legal, eu também assisto, mas mais importante do que isso é sentar lá no teu cantinho com Deus, abrir a palavra, ouvir Deus falar para as suas necessidades. Veja bem, eu estou trazendo o conteúdo de um devocional que eu fiz, e Deus falou comigo aqui sobre coisas específicas da minha vida que talvez não se encaixem na tua, mas você está sentando e fazendo devocional para que Deus fale através da palavra dele com as coisas específicas da sua vida? Crer em Deus também tem a ver com isso, tem a ver com sentar ali, e mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não saiba como, eu sei que Deus conhece as minhas necessidades, Ele vai trazer uma palavra de consolo, de exortação, de conserto, de amor, de paz para a minha vida, de acordo com as minhas próprias necessidades e individualidades. E essa passagem, ela hoje, né, quando eu fiz a letra E do ideal, ela me fez sentir triste. Eu coloquei que eu senti tristeza porque
constantemente eu venho murmurando ou desconfiando quando eu olho para situações em que eu estou murmurando, muitas vezes por trás da minha murmuração, da minha reclamação, sobre as coisas que não estão saindo do jeito que eu gostaria que elas saíssem, tem desconfiança. E eu fiquei triste. Eu li essa passagem e fiquei triste comigo. Fiquei triste com as minhas ações, com as minhas respostas. Mas glória a Deus que o ideal não termina no E. O ideal continua. No A ali eu fui identificando algumas coisas interessantes. O A, ele tem muito de ação, né? A partir disso, eu listei algumas coisas importantes que a partir dessa palavra que eu li hoje e dessa interpretação que eu fui tendo ao ler essa palavra, eu identifiquei algumas coisas como, primeiro, eu fiz isso, tá aqui meu caderninho. Eu listei todas as coisas que eu estou murmurando ultimamente. Todas as coisas ali, o que eu tô fazendo, que eu acordo e eu reclamo disso, eu reclamo daquilo, ou eu desconfio, né, eu tenho incredulidade disso, incredulidade daquilo, e eu anotei tudo, eu fiz uma listona, não tá tão grande, tem 4 itens. Mas é grande, né? O povo lá tava reclamando que não tinha pão e água, e eu tô reclamando de 4 coisas aqui. Não fiquei feliz comigo. Não vou dizer que eu fiquei feliz comigo, não. Eu listei essas coisas, pedi perdão para Deus, já fiz uma oração, pedi perdão para Deus, me coloquei numa situação em que vou vigiar a partir de hoje, vou vigiar para que isso não aconteça mais, ou que quando acontecer eu imediatamente possa me arrepender e me corrigir, porque nós não somos perfeitos, a gente, infelizmente, o bem que eu quero fazer, este eu não faço, né, infelizmente, mas por isso que é importante também ter o hábito do devocional, porque este hábito, ele vai me levando, eu tô saindo do trilho, quando eu acordo de manhã e a primeira coisa que eu faço no meu devocional, eu volto pro trilho. Passa 24 horas, às vezes eu fico bem, mas às vezes eu dou uma escapadinha do trilho, eu volto ali. É uma coisa que não tem para onde fugir. Coloquei também intensificar a minha rotina de agradecer a Deus, pegar todas essas murmurações e colocar uma lupa para trazer uma outra perspectiva. Então, uma das coisas que eu coloquei de murmuração é a questão de dinheiro, que às vezes eu estou reclamando. Então, como que eu posso olhar? Então, agradecer. Hoje eu consegui fazer uma venda, eu sou empresária. Hoje eu consegui fazer uma venda, então glória a Deus por essa venda. Então, intensificar mais ainda essa questão de agradecer a Deus. Pedir, essa parte foi muito importante para mim, tocou muito no meu coração quando Deus falou isso. Pedir mais para Deus fazer o que Ele pode fazer e que eu não posso fazer. Então, olhar mais para as coisas, eu fui fazer esse devocional, falei, hoje eu vou fazer o devocional, eu vou gravar de um jeito diferente. Então, orei aqui e falei, Senhor, eu quero gravar desse jeito, só que para gravar vídeo para o YouTube precisa de roteiro, precisa de thumb, precisa de título, precisa disso, precisa daquilo outro, precisa de tanta coisa, gente. Isso é tão cansativo. E não é que é só cansativo, é que leva tempo. E a vida acontece, a vida tá atropelando a gente tá parando aqui para ver qual que é a melhor thumb, qual que é o melhor título, qual que é o melhor roteiro. Eu tento fazer tudo da melhor forma possível para honra e glória do Senhor, mas chega a hora que eu falo assim, será que eu não tô querendo fazer muitas coisas pela minha força? Eu peguei, parei e falei assim, eu fiz exatamente isso. Orei e falei, Senhor, se o Senhor quer que eu faça esse devocional, me fala qual que é o título, qual que é a thumb, qual que é o gancho, né, que são os primeiros segundos do vídeo. Eu silenciei um pouco, tive uma resposta. Se vai dar certo, eu não faço a menor ideia, mas tá tudo bem. Não quero me preocupar com isso, justamente porque são essas coisas, o excesso de preocupação com esses detalhes que fazem a gente virar uma Marta, né, e não uma Maria. Inclusive, eu tô lendo o livro, eu tô apaixonada por aquele livro que eu indiquei nos vídeos anteriores. Que mais que eu coloquei aqui? E,
por fim, olhar detalhadamente para o que eu posso fazer, o que está nas minhas capacidades, o que está nas minhas forças, o que está na força de Deus, eu não vou me preocupar. Então, colocar em perspectiva, isso aqui eu não tenho o que fazer, isso aqui eu posso fazer, isso aqui eu posso? Não, isso aqui, o que eu vou fazer com isso aqui? Eu não faço ideia como é que eu vou resolver isso. Então, pega isso daqui, que está ocupando a minha mente, minha preocupação, me dando ansiedade, coloca na caixinha de Deus. Fala, Deus, esse aqui eu não consigo não, me ajuda aí. Me dá uma estratégia, resolve por si só, faz um milagre, mas esse aqui eu não consigo. Esse aqui eu consigo, esse aqui está sobre a minha capacidade de realizar. E eu fiz muito essa avaliação pensando assim, o que é a minha capacidade de realizar? Porque muitas vezes a gente pode confundir também, não, eu posso fazer isso, vem cá, posso fazer tudo. O que me dá paz para realizar. Putz, isso aqui eu vou realizar e eu vou sentir paz, eu vou sentir tranquilidade, eu vou sentir que é fácil, eu vou sentir que é simples, eu vou sentir alegria, eu vou ter bom ânimo realizando essa parte aqui. Putz, vou. Se eu pegar isso aqui para fazer, não é um bicho de 7 cabeças, eu consigo. Então, é minha capacidade. Quando eu separei as coisas e olho para uma coisa e falo assim, isso aqui tá muito difícil, cara, eu não sei nem por onde começar. Então eu vou pegar e vou colocar na caixinha de Deus, porque isso vai trazendo mais alegria, mais alívio, vai fazendo com que eu lembre de crer em Jesus Cristo, porque lembra que eu falei que eu acredito que crer não é só uma coisa mental, é uma coisa mais comportamental. Então, como é que eu ajo nos meus comportamentos no dia a dia para provar que eu acredito em Deus? E eu acredito que uma dessas coisas é pegar as coisas que eu não consigo resolver, tirar esse fardo pesado que às vezes eu coloco nas minhas costas e colocar na caixinha de Deus. Falar assim, Senhor, isso aqui tá muito pesado, tá muito difícil, não tô dando conta. E por causa disso aqui que eu tô tentando carregar, que eu não deveria estar carregando, é por estar tentando resolver coisas que não é da minha alçada resolver, que muitas vezes eu reclamo, que muitas vezes eu murmuro, que muitas vezes eu sou incrédula. E será que Jesus quer esse tipo de peso pra gente? Será que Jesus quer que nós coloquemos esse tipo de peso na gente? Que porque nós carregamos, muitas vezes porque a gente deixa de acreditar, de fato, não só de palavras, a gente perde o melhor dessa vida. Né? A gente perde a oportunidade de experimentar a ação de Deus. A gente peca quando a gente reclama, a gente peca quando a gente desconfia, quando a gente não confia. E isso entristece o coração de Deus, sim, mas isso traz para nós muita dor e sofrimento desnecessário. Quando Jesus já pagou o preço. Jesus já pagou o preço. Ele foi crucificado no madeiro para que nós tivéssemos vida eterna. Basta crermos. E crer é amar, é confiar, é obedecer. Que esse vídeo toque o teu coração, assim como essa palavra tocou meu coração hoje, trouxe mais alegria, trouxe mais esperança, trouxe mais confiança, trouxe mais fé e trouxe um plano de ação também. Eu estou comprometida com o meu plano de ação aqui. Espero que esse vídeo toque o teu coração também, fale a ti. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau. No final ficou meio... mas tá bom.